Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje na nossa sexta aula e vamos falar de um assunto muito importante para vocês, que é polinômios. Só que essa aula será dividida em duas partes. A primeira parte vamos falar sobre redução, grau e adição algébrica de polinômios. Na segunda parte a gente vai ver multiplicação e divisão de polinômios. Então vem comigo, vamos viajar por esse assunto que é bastante importante para vocês do 8º ano, tá ok? Vem comigo. Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre redução de polinômios, grau de polinômios e adição algébrica, multiplicação e divisão de polinômios. Polinômios. Polinômio reduzido. Toda expressão racional inteira composta de um ou mais termos, isto é, de um ou mais monômios, é denominada polinômio. A redução de polinômio é necessária para o cálculo da expressão algébrica. Utilizando esse procedimento, é possível simplificar expressões que possuam termos semelhantes. Para reduzir polinômios, devemos primeiramente reunir os termos de mesma parte literal, em seguida efetuamos a operação entre os coeficientes. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio. Os polinômios de um só termo são chamados monômios. Um polinômio reduzido de dois termos também recebe o nome de binômio. Um polinômio reduzido de três termos é chamado trinômio. E um polinômio reduzido com mais de três termos não tem nome particular. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre redução de polinômios. Nós vimos inicialmente que para efetuar, para reduzir os polinômios, eles precisam ter termos semelhantes, né? Nesse caso aqui eu coloquei para vocês x² mais xy mais xy mais x² mais xy. Lembrando que a parte de explicação de monômios vocês têm no vídeo anterior, tá? Então aqui o que a gente tem que observar primeiro? Se eles são todos semelhantes. Vocês observam que aqui eu tenho x², aqui eu já tenho xy. Então, eles não são todos semelhantes. Então, o que é que vocês têm que fazer inicialmente? Vocês vão agrupar os termos semelhantes, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou começar com x², tá? Vou pegar o outro termo que tem x², que é esse aqui, né? Mais x², sempre deixando o sinal que já acompanha o monômio, tá? Aí não tenho mais nenhum termo com x². Vamos agora ao próximo termo, que é mais xy mais xy mais xy também. Então, o que vocês podem observar aqui? Eu agrupei os termos que possuem a mesma parte literal, para que os monômios sejam realmente semelhantes, né? Eu não posso chegar aqui e efetuar x² com xy, porque eles não são semelhantes. Então, o que foi que eu fiz? Agrupei todos aqueles que são semelhantes. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai observar? A gente vai ver primeiro quem são os coeficientes numéricos. Observe que o coeficiente numérico aqui é quem ele está oculto, é quem? 1. Aqui também é 1 positivo, aqui também é 1, 1 e 1. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu conservo a parte algébrica e efetuo os coeficientes. 1 mais 1, 2, e conservo a parte algébrica. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 3 o quê? 3xy. Então, eu posso dizer que esse polinômio aqui já está reduzido, porque eu não posso fazer mais nada aqui. Eu não posso efetuar esses dois porque eles não são semelhantes. Então, a redução de polinômios é justamente isso, deixar ele reduzido de uma forma que não possua mais termos semelhantes, tá? Eu tenho agora aqui esse exemplo. Eu tenho 3x² menos. Dentro do parêntese, eu tenho menos 9x mais 4. Mais, dentro do outro parêntese, eu tenho menos 7x mais x² menos 3. Então, qual é a dica que eu vou passar para vocês aqui? Como dentro dos parênteses eu não tenho termos semelhantes, eu vou fazer o que aqui? Eu vou eliminar os parênteses fazendo a regra de sinais. Então, esse 3x² já está aqui fora, ele permanece. Aí vamos começar a regra de sinais. Menos por menos, mais, conservo o 9x, menos por mais, menos, conservo o 4. Vamos fazer a mesma coisa com outro parêntese. Mais por menos, menos 7x,
mais por mais, mais x ao quadrado, mais por menos, menos 3. Então, agora aqui o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no processo desse primeiro exemplo. Vou agrupar os termos semelhantes. Então, eu tenho o primeiro termo que é aqui. Vou pegar o de 3x ao quadrado e vou buscar quem é que é semelhante a ele. Então, eu tenho um outro com x ao quadrado aqui, ó, mais x ao quadrado. Então, nesse caso aqui agora, eu não tenho mais com x ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, mais 9x, tenho outro com x, menos 7x, não tenho mais nenhum termo com x. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os termos independentes. O que são os termos independentes? São aqueles monômios que não possuem parte literal. Nesse caso aqui, ó, eu tenho menos 4 e tenho menos 3. Pronto. Então, para vocês terem certeza que não faltou nenhum monômio, dê aquela conferida, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 monômios. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 monômios também. Então, não esqueci de nenhum. Porque, às vezes, a gente, na pressa, né, ou no calor de uma avaliação, a gente acaba esquecendo algum monômio, e aí vocês acabam errando a questão por inteiro. Então, vamos lá. 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu tenho 3 como coeficiente, 1 como coeficiente. 3 mais 1, 4x ao quadrado. Aqui agora eu tenho esses dois como coeficientes 9 e menos 7, né? Ambos com a mesma parte literal, x. Então, 9 menos 7 mais 2x. E agora os termos independentes. Sinais iguais. Lembra que foi que eu expliquei para vocês? Soma e conserva o sinal. Sinal negativo, 4 mais 3, 7. Pronto, está reduzido aqui o meu polinômio. Então, um polinômio reduzido é 4x ao quadrado mais 2x menos 7. Já está reduzido, não posso fazer mais nada aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. A gente agora vai falar um pouco sobre grau de polinômios. Vamos lá. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio reduzido, não nulo, é dado por seu termo de maior grau. Bem, gente, agora a gente vai ver um pouco sobre grau de polinômio. Lembra que eu expliquei para vocês que para encontrar o grau de um polinômio, a gente tem que somar os expoentes da parte literal? A mesma coisa aqui. Só que, nesse caso aqui, nesse polinômio, a gente vai primeiro encontrar o grau de cada monômio presente neste polinômio. Aqui eu tenho 1, 2, 3 monômios, ou seja, eu tenho um trinômio, não é isso? Aí eu vou ter que analisar agora o grau de cada monômio aqui. Observe quem são os expoentes dessas variáveis, ó. 3 e 1 que está aqui oculto. Quem é o expoente aqui? 4 e 3. Quem é o expoente aqui? 2 e o expoente 1. Então, nesse monômio aqui, os expoentes são 3 e 1. Então, aqui é só somar. Então, aqui eu tenho um monômio de quarto grau. Já nesse monômio aqui, eu tenho 4 e 3. Então, eu tenho um monômio de sétimo grau. Nesse caso aqui, agora, eu tenho os expoentes 2 e 1. Então, eu tenho um monômio de terceiro grau. Aí, como é que eu vou agora analisar para encontrar o grau desse polinômio? Eu não vou sair somando os graus. Eu vou pegar aquele que tiver maior expoente. Então, nesse caso aqui, nesse polinômio, qual é o monômio que tem maior expoente? Esse aqui. Ou seja, esse polinômio inteiro, eu posso dizer que ele é de sétimo grau. Vamos analisar esse daqui. Nesse monômio, o expoente é quem? 3. Então, ele é de terceiro grau. Nesse monômio aqui, eu tenho os expoentes 2 e 2. Então, esse monômio é de quarto grau. 2 mais 2, 4. Nesse monômio aqui, eu tenho os expoentes 1 e 1 que estão ocultos. Logo, aqui eu tenho um monômio de segundo grau. Então, esse polinômio em si é de que grau? O maior dele é quem? O maior deles, quarto grau. Ok? Não tem dificuldade alguma. Você encontra o grau de cada monômio, vê aquele qual é o maior grau, ele vai ser o grau do polinômio inteiro. Ok? Polinômios com uma só variável. Considere os polinômios reduzidos. X ao quadrado mais 7x menos 10. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1.
Polinômios como esses, muito importantes para estudos futuros, são denominados polinômios na variável x. É costume, em matemática, escrever polinômios com os termos em ordem segundo as potências decrescentes da variável x. Exemplos 3. Bem, gente, nós vimos anteriormente alguns polinômios que não tinham apenas uma variável, né? Tinha variável x, y, tinha a misturado. Nesse caso agora, a gente vai ver polinômios com uma única variável. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos. Nesse caso aqui do polinômio com uma variável, a gente pode sempre colocá-lo em ordem decrescente do expoente, tá? Do maior para o menor. Observe esse polinômio aqui. Eu tenho 6x ao quadrado menos 5x menos 1. Observe os expoentes, ou seja, o grau de cada monômio. Quem é o grau desse monômio? 2, segundo grau. Quem é o grau desse monômio? 1, que está aqui oculto. E quem é o grau desse monômio? Como aqui não tem variável, o grau dele é o quê? 0. Então, eu tenho um polinômio aqui de forma completa. Ele está completo. Esse polinômio está completo, porque aqui ó, a ordem decrescente dos graus. 2, 1, 0. Analise agora aqui esse polinômio. Quem é o grau desse monômio aqui? Terceiro. Quem é o grau desse monômio aqui? Primeiro, né, que está oculto. E quem é o grau aqui? 0. Então, nesse caso aqui, esse polinômio ele está o quê? Incompleto. Só que futuramente, quando a gente for trabalhar com divisão de polinômios, vocês vão perceber que vocês vão ter que efetuar vamos fazer um complemento para esse polinômio aqui, colocando ele sempre na ordem decrescente dos graus. Então, olhe bem, se aqui eu tenho x ao cubo, o próximo teria que ser quem? X ao quadrado, né? O grau 2. Só que eu não tenho aqui, o que é que eu faço? Coloco isso aqui, ó, 0x ao quadrado, porque não vai interferir em nada. 0 multiplicado por qualquer número não é 0, eu só estou completando esse polinômio. Então, já tem um grau 3, já tem um grau 2. Aqui eu tenho um grau 1, ó, menos x, que está elevado a 1, que está oculto. E eu tenho o grau 0, que é quem? Menos 7. Então, eu reescrevi esse polinômio, deixando ele completo. Grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Tá? Então, do jeito que ele estava aqui, ele está incompleto. Agora, eu tenho esse outro polinômio. Bora analisar o grau de cada monômio aqui. Esse é de quarto grau, esse é de terceiro, esse é de segundo, esse é de primeiro, esse é de 0. Então, eu tenho um polinômio aqui completo. Eu tenho todos os graus da ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Tá vendo? 4, 3, 2, 1, 0. Então, aqui eu tenho um polinômio completo. Toda vez que vocês tiverem um polinômio que ele tiver apenas uma variável, a forma correta de se escrever é isso. Sempre da ordem do maior para o menor grau. Ok? Futuramente, quando a gente for trabalhar com divisão de polinômios, isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Operações com polinômios. Adição algébrica de polinômios. A adição algébrica de dois ou mais polinômios é feita escrevendo-se um polinômio após o outro e conservando-se o sinal de cada termo. Em seguida, faz-se a redução dos termos semelhantes, caso exista. Exemplos 4. Gente, chegamos agora à parte de operações com polinômios, tá? Primeira operação que a gente vai ver é a adição algébrica, né? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei esse polinômio aqui, entre parênteses, 2a mais 1, a mais 10, a menos 3. Primeiro passo para a gente resolver esse polinômio aí, a gente vai eliminar esses parênteses, tá? Então, eliminando o parêntese, não vai modificar muito, porque o sinal que está fora são positivos. Se o sinal fosse negativo, eu teria que fazer a regra de sinais e ele ia acabar mudando, né? Não é que eu não esteja fazendo a regra de sinal aqui, mas como aqui ele é positivo, não tem necessidade de mudar nada. Então, aqui vai continuar. 2a mais 1, mais por mais a, mais por mais 10, mais por mais a, mais por menos 3. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos agrupar os termos semelhantes, tá? Então, quem são semelhantes? Vou pegar todos aqueles que têm a. Quem são? 2a, mais a, mais a. Pronto, não tem mais nenhum A aí para a gente poder efetuar. Vamos pegar agora a parte numérica. Os coeficientes, mais 1, mais 10, menos 3. E agora é só efetuar. Vou pegar esses três aqui. Quem são os coeficientes?
2, 1 e 1. Então, aqui eu tenho 2 mais 1, 3, mais 1, 4A. Agora, vamos a esses três aqui independentes, sem variáveis. 1 mais 10, 11. 11 menos 3, 8, positivo. Pronto, eu já tenho aqui o meu polinômio na forma reduzida, tá? Só que eu tenho um dispositivo prático também, se vocês quiserem, tem essa possibilidade. Dispositivo prático. O que é que a gente vai fazer? A gente vai montar, na verdade, uma operação aqui com esses polinômios. Então, vou ficar 2A mais 1 é o primeiro polinômio. Sempre letra variável semelhante embaixo de variável semelhante e independente na mesma coluna. Então, aqui vai ficar quem? A mais 10. E aqui agora vai ficar quem? A menos 3. Vamos efetuar aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui? 1 mais 10, 11. 11. Perdão, aqui é menos 3. Saiu cortado aqui. 1 mais 10, 11. 11 menos 3, 8, positivo. Agora a parte algébrica. 2A mais 1A, 3A mais 1A, 4A. Então, vocês podem fazer dessas duas formas. Ou fazem dessa forma aqui, né, eliminando parênteses e agrupando os termos semelhantes, ou utilizam o dispositivo prático. Vocês vão montar como se fosse realmente uma operação de adição. Nesse caso aqui da letra B, eu tenho uma situação que ele deu 3 polinômios. Ele denominou os polinômios A, de A, B e C. Então, no polinômio A, ele disse que é x ao cubo menos 2x ao quadrado y mais y ao cubo. O polinômio B, ele diz que é 2x ao cubo menos 3y ao cubo. O polinômio C, 4x ao quadrado y mais 10y ao cubo. E ele pediu para calcular o quê? A mais B mais C. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir. Quem é A? X ao cubo menos 2x ao quadrado y mais y ao cubo, né? Mais B. Quem é B? 2x ao cubo menos 3y ao cubo mais C. Como o sinal aqui é positivo, não tem necessidade de eu colocar o parêntese, porque não vai modificar os sinais. Agora, se fosse negativo, aí eu teria que separar por parênteses, viu, pessoal? Mais C. Quem é C? 4x ao quadrado y mais 10y ao cubo. E vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, tá? Vamos agrupar os termos semelhantes. Então, aqui eu fiz o quê? A mais B mais C. Dispus aqui todos esses polinômios. Agora vamos agrupar os termos semelhantes. Eu tenho x ao cubo aqui. Aí eu vou procurar que eu tenho outro x ao cubo aqui, tá vendo? Mais 2x ao cubo. Não tenho mais nenhum com x ao cubo. Agora eu vou pegar o próximo polinômio, que é esse aqui. Menos 2x ao quadrado y. E vou buscar quem é que tem a mesma parte literal, ó. Mais 4x ao quadrado y. Não tenho mais nenhum com x ao quadrado y, ok? Vamos pegar agora quem? Mais y ao cubo. Onde é que tem outro y ao cubo aqui, ó? Menos 3y ao cubo. E onde é que tem um outro aqui? Mais 10y ao cubo. Aí, para ter certeza que você não esqueceu de nada, vamos contar quantos monômios eu tinha antes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu peguei todos os monômios. É importante vocês fazerem isso, porque se vocês esquecerem de um, já sabe o que acontece, né? Vocês perdem toda a questão. Vou efetuar esses dois, são semelhantes. Vou efetuar esses dois aqui, também são semelhantes. E esses 3. Então, aqui eu tenho 1 mais 2, 3x ao cubo. Aqui, quem são os coeficientes? Menos 2 mais 4. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Como o maior é positivo, 4 menos 2, 2x ao quadrado y. E agora, esses 3 aqui. Quem são os coeficientes? 1, menos 3 e 10. 1 menos 3, eu sei que é menos 2. Menos 2 mais 10, mais 8y ao cubo. Pronto, o polinômio já está aqui reduzido. Agora, eu vou fazer com vocês agora o mesmo dispositivo que eu utilizei aqui na letra A. Vamos fazer utilizando esse dispositivo, que talvez vocês achem até mais prático. Então, vamos lá. X ao cubo menos 2x ao quadrado y mais y ao cubo.
Então, esse é o polinômio A. Vamos ao polinômio B, que é 2x ao cubo. Então, vou colocar aqui embaixo do x ao cubo, né? Aí eu tenho menos 3y ao cubo. Vou colocar nessa direção aqui do y ao cubo. Ok? Vamos pegar agora o terceiro polinômio, que é quem? 4x ao quadrado y. Onde é que está ele aqui, ó? 4x ao quadrado y. E quem mais? 10y ao cubo positivo. E vou montar a minha operação. Veja o que foi que eu fiz. Tudo que tinha x ao cubo deixei nessa coluna. Tudo que tinha x ao quadrado y deixei nessa outra coluna. Y ao cubo aqui, ó, na terceira coluna. E agora é só efetuar. Quem são os coeficientes? 1, menos 3, mais 10. Então, 1 menos 3 e menos 2. Menos 2 mais 10, mais 8y ao cubo. Agora a parte de x ao quadrado y. Quem são os coeficientes? Menos 2 e 4. Menos 2 mais 4, mais 2x ao quadrado y. E agora a parte de x ao cubo. 1 mais 2, 3x ao cubo. Eu encontrei o mesmo polinômio. Tá vendo? Então, vocês podem fazer utilizando essa parte ou o dispositivo prático. As duas maneiras estão corretas. Então, numa avaliação, você faz aquele que você achar melhor. Ok?